Olá, eu sou a professora Camila Tecla e você está assistindo o programa A Hora da Prática. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a professora doutora, a professora Patrícia Mertzig. Muito obrigada, professora. De nada. E eu vou pedir para que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho da sua experiência e da sua atuação enquanto professora de música. Então, eu sou Patrícia, eu sou graduada em música pela Universidade Estadual de Londrina e eu morei aqui em Maringá por um tempo. Aqui eu fiz o mestrado e o doutorado em educação. E eu trabalhei com música na educação infantil, no ensino fundamental 1, quando eu era professora da rede aqui em Maringá, né? Depois também com o ensino médio. E a proposta é trazer um pouco dessa prática, dessa vivência e aquilo que eu chamo de atividades possíveis para fazer com música na escola. É claro que não dá para a gente fazer, né, um monte de exemplos, porque tem um universo infinito de coisas possíveis para fazer. Mas a ideia aqui é trabalhar com objetos muito simples, porque se eu que sou musicista trago os instrumentos, depois os professores vão olhar e falar assim, mas eu não toco isso aí, eu não vou conseguir fazer o que ela falou, não vou conseguir usar. Então não é essa a ideia, são assim, coisas que a gente consegue fazer e que elas são muito bacanas e que ainda que a gente olhe e fique com uma impressão que as crianças fizeram muito pouco, esse muito pouco não é muito pouco, gente. Cada atividade de tato e de percepção auditiva com o som é um universo de riquezas. Mesmo que não sejam atividades com muita regra, com muita coisa. Não é assim não, é tudo muito simples. Tá bem? Então vai. Então, tudo bem? Então nós vamos fazer assim, ó. Eu trouxe aqui nessa sacola, que não é uma sacola muito bonita, mas é uma sacola, um monte de coisas, um monte de instrumentos. Querem ouvir? Ó. O que que tem aqui dentro? Tem brinquedo aqui dentro? O que que será que tem aqui? Aí, a gente vai fazer assim. Eu vou distribuir o que tem aqui dentro, mas nós vamos tentar fazer assim, ó. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Todo mundo vai fechar os olhos. Ixi, mas a gente será que consegue fechar os olhos sem a mão? Assim, ó. Porque eu preciso da minha mão para pegar um objeto que está aqui nessa sacola. Então a gente faz assim, eu vou pegar um de surpresa, ninguém sabe o que é, porque tá todo mundo com os olhos fechados. Aí eu pego um e vou dar para ele. Aí ele pega o instrumento, depois ele passa para o amigo do lado. Aí o amigo do lado tenta pegar sem abrir o olho assim, ó. Fala, cadê? Cadê? Tá aqui. E vai passando um de cada um até chegar nela, tá bem? Então vamos. Ó, então eu vou começar nesse lado, tem que fechar os olhinhos. Vixe, será que ele vai conseguir pegar com essas coisas? Ó, a professora vai te dar outro objeto para você pegar na sua mão.
Mais. Esse eu acho que dá. Muito bem. Vamos contar quantos instrumentos tem aqui? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, pode ir por você. 7, 8, 9, 10. Mas a gente não pode contar esses separados? A gente contou como um, ó. 11, 12, 13. E quantas crianças tem aqui no círculo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então, pode ficar com um para cada um que vai dar certinho, não é? Então, vamos fazer assim, ó. Cada um vem e escolhe um. Qual você quer? Esse. Tá, muito bem. Esse caiu. Vai, pode escolher um. Coloca aqui dentro. Dá um pra mim. Ó. Ó, o seu é igual o meu. Tá vendo? Quer ver que som que ele faz? Ó. Acha que o nosso instrumento não faz som? Faz sim. Muito obrigada novamente, professora. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos alunos qual que é a importância de se trabalhar com a música na educação com as crianças. Muito bem, então a música, ela é uma das habilidades artísticas, né, como a gente diz, junto com as artes visuais, com o teatro e a dança. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que são as artes, né? Então, a gente usa a palavra artes no plural e se referindo a essas diferentes modalidades artísticas, né? E o que a gente pensa é que quando a gente entende que a educação infantil vai proporcionar a formação integral das crianças, então não só a brincadeira, o lúdico, né?
contação de histórias, tantas outras atividades possíveis de fazer na escola, mas a gente também inclui essas habilidades artísticas, de todas elas, o desenho, né, que a gente sabe que é tão importante como um primeiro passo para depois a escrita, e aí a gente tem também a música. Né? Então, nesse sentido, a música ela desenvolve a percepção auditiva, né, como em um primeiro momento, porque trabalha com o som, mas essa percepção auditiva nunca ocorre nas crianças descolada do corpo. Então, ela é sempre uma escuta que envolve um gesto. Né? Então, aí a gente entra um pouco, né, nas artes cênicas, com o teatro e a dança, porque, né, vocês vão observar que ela não é descolada, né? Então a gente ouve, a gente canta, mas as crianças não estão quietas, paradas, ouvindo ou cantando. Elas estão se mexendo, elas estão dançando, elas batem palma junto, batem os pés, né? Então isso é uma atividade nesse sentido integradora, mas integradora do corpo, né? Então é sempre uma percepção que a gente fala que é corporificada mesmo naquele momento, não tem um desenvolvimento auditivo independente desse corpo que ouve. Então vamos fazer assim agora. Agora, será que a gente consegue cantar uma música e colocar os instrumentos para acompanhar? Que música que a gente sabe cantar todo mundo? Vamos pensar, o Escravos de Jó. Todo mundo sabe cantar Escravos de Jó? Conhece? Vamos cantar? Não conheço. Mas aí é bom, Miguel, porque daí você conhece. De repente a gente canta e você fala, eu já ouvi essa música. Às vezes a gente só não conhece elas pelo nome. Então vai, nós vamos cantar todo mundo junto, tá bem? Então vai, ó. Escravos de Jó jogavam pra Xangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros são guerreiros, fazem zigue-zague. Guerreiros são guerreiros, fazem zigue-zague. Então vamos, ó. Vai lá. 3, 4. Escravos de Jó jogavam pra Xangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zague. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zague. Muito bem. E agora, qual é a opção que a gente tem para cantar? Se a gente já cantou forte, agora a gente pode cantar de que forma? Fraco. Vamos cantar o mais fraco que a gente conseguir? Então vai lá, ó. 3, 4. Muito bem. Agora vamos fazer assim, ó. A gente vai fazer uma ordem. A gente vai começar como? A gente vai começar a cantar forte ou fraco? Vamos escolher? Fala, Miguel. A gente começa forte. E depois, a gente faz o quê? Depois a gente faz fraco. E depois? Miguel, você tem alguma ideia? Como? Um médio. Será que a gente consegue fazer um médio? Eu acho que a gente consegue fazer um médio. Vamos tentar então? Primeiro como é que era? Forte, depois é fraco, depois é um médio. Muito bem. Então vamos lá, ó. 3, 4. Escravos de Jó jogavam pra Xangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zague. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zague. Escravos de Jó jogavam pra Xangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zague. Guerreiros fazem zigue-zague.
jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zag. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zag. Muito bem, agora é um desafio. E a gente vai pensar assim, será que a gente consegue cantar os Escravos de Jó e tocar o nosso instrumento rápido? Rápido. Rápido. Vamos, ó. Pressão. Mas daí a gente faz médio. Pode ser rápido e médio? Então vai, rápido e médio. Vai lá. Atenção, ó. 3, 4. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros são guerreiros, fazem zigue-zigue-zag. Guerreiros são guerreiros, fazem zigue-zigue-zag. Agora adivinha o que a gente vai fazer? Se a gente acabou de fazer rápido, agora a gente vai fazer como? Devagar. Agora a gente vai fazer devagar. Vamos ver se a gente consegue devagar? Ó, 3, 4. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zag. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zag. Professora, quando você diz que no momento da atividade as crianças não estão paradas, elas estão interagindo porque é um processo simultâneo, não há nada descolado do outro, é importante então envolvê-las também na construção dos objetos e dos materiais que serão utilizados nessas atividades? Sim, aí essa parte é que eu queria falar, explicar para vocês mais ou menos como é que funciona a utilização desses objetos sonoros, né? Então, a possibilidade de trabalhar com eles, que a gente às vezes encontra na literatura, são os instrumentos de sucata, né? E aí fica às vezes com aquela impressão ruim, mas eu vou trabalhar com lixo, né? Alguma coisa assim. Não é essa a intenção. Então, o que se tem? A gente tem, por exemplo, uma primeira fase que seria uma exploração sonora. Então, cada objeto que uma criança pega na mão, que possibilidades de som que ela consegue encontrar na manipulação desse objeto, né? Então, uma folha de papel, por exemplo, ela pode amassar, ela pode rasgar, ela pode passar a folha no chão ou, né, na perna, que cada um desses sons eles vão ser sempre diferentes um dos outros. Essa exploração sonora é uma atividade muito rica. Então, se com um objeto eu já consigo produzir muitos sons diferentes, quando a gente amplia a quantidade desses objetos, a gente vai trazendo essas possibilidades quase ao infinito, né? Porque cada vez que se manipula ou se amassa, rasga, né, os objetos, né, a gente tem essa infinidade de sons produzidos. Então, em atividades de exploração, é interessante, às vezes, o professor, ele constrói, pega alguns instrumentos em casa, alguns objetos que produzem sons e leva para os alunos na escola. Então aí ele tem, vocês vão observar como a gente fez aqui na prática, que eu sugeri que as crianças fechassem os olhos antes de ver. Então eu trago o objeto que eu vou colocar na mão dela e ela de olhos fechados vai ouvir o que aquilo faz, mas também vai sentir. Então é um desenvolvimento do tato e da percepção auditiva que antecede o visual, né? Então isso dá uma riqueza, porque quando eu não vejo o objeto que eu estou manipulando, eu imagino o que seria aquele objeto na minha mão. Quando eu imagino com forma, eu imagino com cor, né? Que é somado ao som, né? Mas o som é o que eu estou ouvindo mesmo, né? Uma segunda etapa poderia ser pedir para que essas crianças busquem sons diferentes em casa como uma tarefa. Olha, então junto com a mãe, com o pai, né, ou com a avó, vamos buscar ali algum som e traz para a aula um objeto que vocês acharam que o som é muito bacana. E nisso vai se constituindo esses
instrumentos que eles não, né, que a gente começa a chamar até de instrumentos musicais. Eles só não são os tradicionais, como o violino, o piano, o violão, mas eles já passam a ser instrumentos musicais, porque é essa função que se passa a ocupar na aula. E eles podem ser sempre guardados em sala, toda vez que for necessário. Pode-se recorrer a essa caixa de instrumentos, né? E ora eles vão virar brinquedo, ora eles vão virar N coisas, né, em sala de aula. Então, essa criação dos instrumentos, ela passa também por assim, o tratamento que se dá, que é isso que a gente mostra aqui um pouco para vocês, do tratamento desses instrumentos. Então, por exemplo, se a gente pensa nas garrafas PET com pedrinha dentro, com feijão, algum grão para sacudir e fazer o som. Na verdade, dá até para fazer isso com água, né? O risco só é a criança ficar abrindo a tampinha e cair tudo que tem lá dentro, que ocorreu aqui. Então a gente também tem que pensar naquilo que vai por dentro para não correr o risco de pôr na boca, né? Mas se puder deixar essas garrafas PET bem coladas, tipo colar a tampa mesmo com super bonder de forma que não dê para abrir, é melhor, é o ideal. Mas por que trabalhar com a garrafa, que é o que eu tenho aqui para mostrar para vocês, sem fazer nenhum tipo de tratamento no sentido de, por exemplo, decorar, encapar a garrafa, né? Então a gente poderia falar assim, fica feio, continua com essa cara, né, de lixo reciclado, né, que a gente descarta para reciclagem, e ela poderia comprar um EVA bonito, encapar. Quando a gente faz isso, a gente perde toda a possibilidade do tato, dessa experiência com o tato. Então veja, uma lata como essa, um objeto assim, ele tem já umas nervuras, né? Ele tem como é que fala assim, a lata não é lisa, né? E ainda tem essa borrachinha aqui, né? Então a gente consegue, pelo tato, diferenciar aquilo que é a lata da tampa da latinha. Isso fora o som que ela faz, porque aqui dentro tem pedrinhas, né? Então, o objeto, ele se encontra para essa criança na vida cotidiana dessa forma. Então, dessa forma, ele tem uma cor, é claro que ele tem uma marca, né? A marca do produto. Mas ele tem essa forma. É a mesma questão das garrafas PET, que a gente nem precisa tirar o rótulo. Porque quando a criança pega uma garrafa dessa na sua vida cotidiana, esse objeto tem a textura do plástico, ele tem uma grossura, ele tem um volume e ele tem o rótulo, né? Então, quando ela faz essa experiência com os olhos fechados, ela está sentindo tudo isso. E aí ela consegue imaginar e aproximar aquele objeto com o que ela tem no cotidiano. Então, nesse sentido, não é interessante transformar demais os objetos no sentido de decorar, né? Porque senão a nossa experiência do tato das crianças se reduzem à textura do EVA, à textura do papel laminado que a gente encapou. Então, por isso que nesse sentido é o que vocês estão observando aqui, é o objeto nu e cru. Agora, outros a gente consegue criar, então tem essas garrafinhas aqui do leite fermentado que você prende com cordão e ele vira um chocalho, e o som que ele faz é diferente se eu montar um chocalho com objetos que não são de plástico, que são de metal, por exemplo. Então eles vão dando aquilo que em som é o timbre, eles vão ficando com timbres diferentes, assim como todos nós temos timbres de voz diferentes, né? Então, seria alguns objetos a gente realmente tem que colar uma parte na outra, né? Então, talvez ali construindo isso em sala de aula, a gente já precise o professor fazer uma mediação mais intensa de o professor que vai colar, né, uma parte na outra até que o objeto fique firme ali, né, o objeto sonoro, para a hora que ela sacudir ele não desmontar. Mas é possível pedir para as crianças verem o que tem na escola disponível no sentido de pedrinha, né? De repente, vamos fazer um passeio então na cozinha e ver o que a gente tem de possibilidades de som na cozinha, porque também tem a colher de pau que dá para bater na panela, né? Então, assim, dá para integrar as cozinheiras, né, na escola. A gente combina antes, né? Fala, um certo momento aqui eu vou trazer minhas crianças para fazer um passeio. Mas a gente faz essa exploração sonora na escola, né? Então, os sons que tenho dentro da sala de aula, os sons que eu tenho no pátio, o que a gente consegue manipular. Então, é também pensar que isso dá para usar para além dos instrumentos que a gente constrói junto no coletivo. Agora a gente faz assim, ó. A gente canta os cravos de Jó, aí a gente começa de um jeito, no meio eu vou mudar. E aí vocês têm que ouvir para ir junto comigo, tá bem?
Então vamos lá, ó, assim, ó. Nós vamos começar assim. Escravos de Jó, jogavam pra tira, foi, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zag. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zag. Muito bem. Agora, na verdade, verdadeira, agora que é o nosso desafio relâmpago. Porque o nosso desafio agora é fazer o jogo dos escravos de Jó. Sabiam que os escravos de Jó é um jogo? Lá da África. Muito bem. Sabe como é que joga, Miguel? De copo. Quando a gente só vai trocar o copo por esses objetos. Quando faz com o copo, o que vocês fazem lá na escola? Como é que é? É? Vamos fazer assim? A gente vai passando um pro outro, assim, ó. Faz assim. Escravos de Jó. Não, mas você tem que passar pelo seu amigo. Jogavam caxangá. Ó. Tira. Põe. Deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zag. Vixe, guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zag. Vocês viram? Vamos fazer? Ficou difícil? Vamos fazer assim, então? A gente faz e aí a gente não precisa passar para o colega o instrumento, para ficar mais fácil primeiro. Então vai. Então nós vamos fazer, só que a gente vai fazer mais rápido, ó. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zag. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zag. Vamos fazer mais rápido? Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zag. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zag. Ei, muito bem. Muito bem. Agora sim, ó. Alguém sabe aqui outra música sem ser o Escravos de Jó? Hein, Miguel? Que música que a professora canta lá na escola? Mais, assim. E a música da Borboletinha, todo mundo conhece? Ai, a Borboletinha é um clássico. Você sabe, Miguel? A borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, tá no fogão, fazendo chimarrão. Ah, o Serrano. Ah, essa aí eu não conheci. E a borboletinha, será que a gente consegue cantá-la rápido? Então vamos tentar, ó. Vai lá. 3, 4. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau. E agora vamos fazer assim, ó. Agora nós vamos fazer ela forte, não, calma, rápido e fraco, rápido e fraco. É um desafio, ó. Vai lá. 3, 4. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Muito bem. Lá? Borboletinha. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Agora nós vamos fazer com a mão assim, para fazer fraquinho. Quer ver? Olha como fica legal, ó. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti,
perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Muito bem, agora vamos fazer de pé. E aí, em vez de bater palma, a gente bate aqui. Ó, que som legal que faz. Vamos? Vamos fazer com a mão? Com a mão. E se a gente fizer com a mão fraquinha agora? E aí fica forte de novo. Ó, que som legal que faz aqui. Não é? Vamos cantar agora? Borboletinha? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Muito bem. Agora chega, agora cansou. Vamos fazer assim então, ó. A gente faz uma última vez, pode ser. E agora a gente faz uma sequência. Lembra que o Miguel sugeriu? Lembra, Miguel, que você falou assim, ó, vamos fazer forte, fraco, depois a gente faz forte de novo. Aí o Miguel falou, vamos fazer forte, fraco e médio. Então vamos inventar uma sequência dessa pra gente fazer? Então ela vai ser assim, ó. Olha que tem que prestar atenção. A gente faz assim, a gente começa forte e a gente bate palma. Depois vai vir fraco e a gente faz aquele assim. Depois a gente fica de pé e faz forte e rápido. Será que a gente consegue? Primeiro é sentar. Primeiro é sentar. Primeiro é sentar. Então vai, vamos lá. Olha lá, vamos lembrar de novo. É forte e a gente bate palma. Depois é fraco e a gente faz aquele assim. Aí fica de pé e aí a gente faz forte e rápido. Tá bem? Então vamos lá, ó. Então vai. 3, 4. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau. E agora? Não era de pé, mas vai fazer com a mão no chão? Vai lá. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Vamos mais rápido. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Vamos com a Pro? Vamos fazer junto? Então vai, nós vamos fazer pulando e aí a gente canta a borboletinha e faz rápido. Tá bem? Vamos lá? Então vai lá, ó. 3, 4. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Muito bem! Ai, que delícia! E é interessante você trazer essas experiências e essas vivências, professora, porque na atividade prática que a professora Patrícia fez aqui no nosso estúdio, que vocês já viram algumas partes e que vocês terão também na íntegra, para que vocês possam assistir a atividade, foi trabalhado muitas competências e muitas habilidades que os alunos podem desenvolver a partir do som. Então, você trabalhou o dentro e o fora, você trabalhou a sonoridade, você trabalhou a integração, você trabalhou o individual e o coletivo. Então, tem muitas habilidades e competências que nós devemos desenvolver com a criança na educação infantil e também no ensino fundamental, nos anos iniciais, que podem ser trabalhadas a partir de uma atividade lúdica, que é uma atividade sonora que foi realizada pela professora Patrícia aqui com a participação de algumas crianças e algumas mães também.
Eu agradeço, professora Patrícia, imensamente a contribuição que você tem dado para os nossos alunos com relação a isso e que você deixasse algumas palavras para eles. E respondendo a uma questão que eu vou te fazer, é possível então trabalhar com os objetos em sala de aula, na realidade da sala de aula? Sim, gente, é possível, por isso que a gente está trazendo materiais que a gente tem no nosso cotidiano. No exemplo das aulas da aula que ocorreu aqui com as crianças, o que eu fiz ali foi trabalhar parâmetros do som, então o forte e o fraco, que é a intensidade, longo e curto, que seria o rápido ou devagar, e o quanto isso desenvolve a percepção, porque elas criam uma expectativa de agora eu vou cantar rápido, e aí o corpo acompanha a velocidade, né, da música, né? Então a gente pegou músicas muito simples que a gente consegue cantar, que já fazem parte do cotidiano na educação infantil, né? E assim, aí você vê a expressão no rosto das crianças. Então às vezes a gente quer que todas fechem os olhos e elas não fecham, mas na verdade não tem problema. Elas levantam e vão mexendo, também não tem problema, porque no final das contas, na hora que se oscila entre cantar rápido ou devagar, elas estão acompanhando. Então não tem uma impressão de porque um escapou, saiu do nosso esquema, parece que ela não vai conseguir fazer. Ela está tão imersa no nosso esquema quanto a gente. Só porque ela não ficou ali sentadinha, parece que ela não está participando, mas ela, muito pelo contrário, elas estão participando de uma forma integral. É tão integral que é corporal que ela vai ficar de pé, ela vai querer mexer, né? Elas não conseguem ficar de olhos fechados todas, né? Enfim, foi muito bacana a experiência hoje. Eu agradeço, professora, e até uma próxima.